Um ministro, monocraticamente, diz: não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Pessoal, olhem só o que o senador Magno Malta disse. Ele falou abertamente e fez um verdadeiro espetáculo com os ministros do STF. Vocês vão assistir a esse discurso forte que Magno Malta fez, fazendo denúncias graves diretamente do plenário do Senado Federal. Vamos mostrar tudo aqui. Mas antes, esperem um momento. Temos algo importante para compartilhar. Um vídeo que encontramos mostrando algo muito sério sobre o governo Lula e aqueles que o apoiaram. Vejam como a falsidade humana pode ser grande. Assim que mostrarmos isso, passaremos para o vídeo do senador Magno. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT, né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura. Não existe executivo, legislativo muito menos. O Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz: não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste, porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com o meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula e diga: a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso, eu diga: olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero, porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós, e eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. Eu não tenho nenhum problema em falar exatamente o que eu estou falando. Eu acho que arrumar um termo novo, um termo bonito, quando alguém gosta muito de bandido, é garantista. Garantista é o termo usado para quem gosta de bandido. O Supremo Tribunal Federal diariamente debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Então, Ricardo Ferraz, eu disputei o voto, eu vim para cá no voto, e eu sou obrigado a ir para o aeroporto, andar no meio do povo, se for para ser xingado ou não ser xingado. Mas o Supremo alugou uma sala no aeroporto. O aluguel é 350 mil para os ministros e uma van
levar direto, porque eles não podem ser atingidos, porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral, com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui. Falo isso porque nós votamos eles aqui, sabatinados e votados. E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. O povo do Espírito Santo me mandou para essa casa para cumprir um papel. O povo do Espírito Santo me mandou nessa casa para que eu pudesse fazer reverberar a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei quem, mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não está bom. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos, depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger, mas nós estamos sob a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente, eu faço reverberar. O sujeito condenado em segunda instância, a lei não foi revogada ainda, é a lei. Esse enfrentamento, muita gente aqui foi inocentado porque foi falado, que foi tocado por um delator qualquer. Não teve prova, o cara foi lá e arquivou. Você ser atacado é uma coisa, o segundo momento precisa acontecer. E alguns tiveram seu nome citado e já tiveram tudo arquivado. Eu estou falando... é de prova, é condenação em 2 instâncias, porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Juristas, constitucionalistas, estudantes de direito, que muitas vezes têm mais capacidade e mais conteúdo, porque é o que tem ouvido dos juristas e o que eles têm levantado e colocado na mídia, eles não têm mais nenhuma dificuldade diante das câmeras. Bater boca. Um dia desse, o ministro Gilmar olhou para o Barroso e disse, você precisa mesmo é fechar o seu escritório de advogado. Só pode falar com conhecimento de causa. Barroso fez um ofício para a presidente dizendo que não tem. Tinha que fazer para essa casa. Porque quem pode impeachment é a casa. Chamar os dois aqui para se explicar. Porque quem é que vai ouvir esses homens? Uma lambança como essa, o Toffoli tem a obrigação de dar satisfação para quem? Para ninguém. Quem pode mais, pode menos. Para concluir, senador, nessa ordem do dia. Concluo, há momentos na vida em que a indignação do justo precisa aparecer. E falo e faço esse pronunciamento com a indignação dos justos. E alguns disseram a mim, está entregando seu pescoço para eles. Se eu cometer crime, não cometi crime, não cometi crime. Alguns estão nas unhas deles sem também ter cometido, como outros estão tendo cometido. Mas parece que agora o poste mija no cachorro, porque quem cometeu o crime vira inocente, e o inocente é criminoso. Livrai-nos, pois, Deus, do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu
futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta, mas como julgador, assim, Vossa Excelência... O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial. Realmente alguém precisa falar as verdades, porque hoje em dia não podemos dizer tudo o que queremos. O senador Magno Malta, com sua imunidade parlamentar, disse tudo o que está engasgado na garganta do povo brasileiro. Vocês também viram o áudio que compartilhamos, onde Boulos fala sobre a corrupção do PT de Lula e, logo depois, abraça a Simone, que fez o mesmo. É um absurdo. Até o Janone, que criticou o PT por corrupção, depois abraçou o Lula. A política brasileira precisa de uma renovação urgente. Por isso, neste canal, compartilhamos vídeos de Nicolas Ferreira, André Fernandes, Magno Malta e outros políticos que representam essa renovação que buscamos. A decisão de um ministro, de forma monocrática, pode cancelar tudo o que o parlamento fez, não importa o trabalho que foi realizado. Será que isso está certo? O Supremo, além de ser o judiciário, vai fazer as leis? Vimos Dias Toffoli dizer que o STF é o poder moderador, mas desde quando existe um quarto poder no Brasil? Existem apenas 3 poderes que têm a mesma força, mas trabalham de forma conjunta. O presidente da República precisa ter soberania e liberdade para opinar. Durante o mandato de Bolsonaro, ele enfrentou obstáculos do STF em suas ações. Além da pandemia, que consumiu grande parte do seu governo, ele também enfrentou oposição dos ministros do STF e da mídia. Foi o primeiro presidente em quase 20 anos a não se reeleger, mas isso não foi apenas por sua vontade ou do povo que o elegeu, mas por forças maiores. Ainda temos esperança de que as coisas mudem. Em 2026, André Mendonça será presidente do TSE, com Cássio Nunes como vice. Quem sabe as coisas mudem? No Brasil, tudo pode acontecer. Peço que se inscrevam no canal para ver mais conteúdos como este. Cliquem no botão vermelho e deem um like neste vídeo. Até a próxima!